Olá a todos, novamente sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, situado aqui na terrinha de Belo Horizonte. Meu nome é Mahakrishnanam e esse canal tem o objetivo de fazer comparações entre o pensamento ocidental e a sabedoria oriental dos Vedas, especialmente do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, em textos como o Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Purana, a Bhagavad Gita, os Upanishads, o livro dos Goswamis de Vrindavana, entre outros. Então eu estou começando nessa videoaula aqui um estudo muito importante que é de um texto tirado do Bhagavad Purana, do Srimad Bhagavatam, do canto 11, ou seja, já no final do Srimad Bhagavatam, que é intitulado Uddhava Gita. Então mais para frente eu vou falar para vocês quem é Uddhava e a relação que ele teve com o Sr. Krishna, considerado a Suprema Personalidade de Deus ou Suprema Personalidade da Divindade, ou seja, o chefe dos chefes, de acordo com a literatura védica. Então, esse é um trabalho muito importante, é um texto conclusivo e muito profundo, e assim como a Bhagavad Gita é falada pessoalmente pelo Sr. Krishna, o Uddhava Gita também é falada pelo próprio Sr. Krishna, tá ok? Então vamos lá começar esse trecho, esse estudo, vão ser várias videoaulas, né? Porque é uma parte extensa, né? São mais de 15 capítulos em que Krishna fala a Uddhava. Eu vou tentar fazer uma seleção e vou estar expondo aqui para vocês. Espero que vocês gostem e que ajude muito na reflexão e principalmente transformação da nossa consciência, essa parte aqui exposta pelo Sr. Krishna, o Uddhava Gita no Srimad Bhagavatam. Vem comigo. Então, essa série de videoaulas vai ser intitulada Uddhava Gita, que é como é intitulado, né, como se dá o nome a essa sessão do Srimad Bhagavatam do Bhagavad Purana. Pelo tolo que vos fala. Então, o Uddhava Gita é um diálogo encontrado no Srimad Bhagavatam, no canto 11, dos capítulos 7 ao 23. Outros estudiosos colocam que vai até o capítulo 27. Então, de acordo com o Ishwaradasa, que é um devoto que fez um trabalho, que escreveu um livro baseado no Uddhava Gita, pegando os versos do Uddhava Gita e trazendo os comentários de Vishwanath Chakravarti Thakura e de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Então eu também baseei bastante no trabalho desse Ishwaradasa, que não é o Ishvara Krishna de Israel, é um devoto indiano, um estudioso devoto indiano. É muito difícil, no entanto, compreender a característica pessoal da verdade absoluta, mesmo dos Vedas. Suas instruções pessoais são necessárias para entender a personalidade de Deus como a verdade absoluta suprema, ou seja, é necessário. Krishna é tão complexo, tão ilimitado, tão profundo, que ele é a maior autoridade para falar sobre ele, juntamente com seus devotos. Mas aqui Krishna vai estar falando pessoalmente de si. Então esse é todo o valor filosófico, teológico, a divindade suprema falando de si de maneira íntima e pessoal. O Bhagavad Gita é a evidência de tal conhecimento transcendental na essência. Ninguém pode conhecer o Senhor Supremo a menos que seja agraciado pelo próprio Senhor ou pelo seu devoto. O Senhor Krishna exibiu esta misericórdia específica para Arjuna e Uddhava enquanto ele estava no mundo material. Sem dúvida, a Bhagavad Gita foi falada pelo Senhor no campo de batalha de Kurukshetra apenas para encorajar Arjuna a lutar e ainda para completar o transcendental conhecimento da Bhagavad Gita. O Senhor instruiu Uddhava. O Senhor queria Uddhava para cumprir sua missão de disseminar o conhecimento que nem ele mesmo tinha falado na Bhagavad Gita. Então nós temos alguns pontos interessantes aqui.
Lembrando que essa aqui é uma citação de Prabhupada comentando sobre esse Uddhava Gita. Então existem muitos sábios que falam conhecimento nos Vedas, como o próprio Vyasadeva, Yagyavalkya, Parasharamuni, muitos sábios, muitos munis, muitos paramahansas, pessoas muito elevadas, seletas, grandes místicos, falam o conhecimento devido à sua experiência, à sua realização. Mas quem é o maior de todos os yogis? Quem é a maior autoridade do que senão a própria fonte de conhecimento? Então esse é o Senhor Krishna. Então, em sua introdução ao Bhagavad Gita, Prabhupada deixa muito bem claro, ele ia falar aquela questão do Gita Upanishad, da semelhança, né, da Bhagavad Gita com os Upanishads, pelo menos em sua estrutura. Mas um ponto que Prabhupada ressalta na introdução do Bhagavad Gita é que a Bhagavad Gita é falada pela maior das autoridades, que é o Senhor Krishna. Então Krishna está falando do Bhagavad Gita e está falando o Uddhava Gita. Então a autoridade, a fonte de conhecimento é a mais confiável, é a mais fidedigna, é a mais eletiva possível. Então qual vai ser a diferenciação entre o Uddhava Gita e a Bhagavad Gita? Basicamente, o conhecimento transcendental para a autorrealização é delineado nos dois textos, mas existe uma diferença. Na Bhagavad Gita, Krishna está falando para o seu amigo Arjuna. E o Uddhava Gita, Krishna está falando para o seu amigo Uddhava. Então esse é um ponto de distinção. O conhecimento é o mesmo, mas o receptáculo, o ouvinte que está recebendo a Bhagavad Gita e o Uddhava Gita são distintos. Esse é um dos pontos que eu vou tentar me aprofundar agora para vocês, para tentar demonstrar quem é Uddhava e por que. Então o Uddhava Gita é ainda mais profundo até mesmo que a Bhagavad Gita. Quem é Uddhava? O Srimad Bhagavatam nos apresenta Uddhava no terceiro canto. Uddhava encontra o tio dos Pandavas, Vidura, encarnação de Amaraj, que pergunta a Uddhava sobre sua conversa com Krishna, que é a Uddhava Gita, canção de Krishna, e sobre os associados, canção de Uddhava, né? Foi falada a Uddhava, e sobre os associados e membros familiares de Krishna. O Bhagavatam, canto 3, capítulo 2, verso 2, nos informa neste ponto da devoção resoluta de Uddhava. Então, o caráter rendido, devocional de Uddhava é sem paralelos. Desde os 5 anos, ele estava absorto em Krishna e nada mais. Também revela a profundidade do amor de Uddhava por Krishna ao lembrar dele. Então, Uddhava era tão devotado, tão elevado em seu amor a Krishna, que ele tinha uma forma semelhante à de Krishna. Ele era muito parecido com Krishna, tanto que quando Uddhava vai a Vrindavana, né, levar a carta de Krishna para as gopis confundem Uddhava com Krishna. Para vocês terem ideia de quão elevado era o seu corpo negrusco, assim como Vyasadeva também tem a mesma cor, Shukadeva Goswami, para você entender, para você poder entender quão elevado era o grandiosíssimo Uddhava. Uddhava teve todas as mudanças corpóreas transcendentais devido ao êxtase total, que é muito raro também chegar a esse nível, né? Ele estava tentando enxugar lágrimas de separação de seus olhos. Claramente, Uddhava não é nenhum ator comum, mesmo nesta mais transcendental das peças. Então aqui é uma citação do Prabhu Satyaraja. Montando o cenário. O cenário do Uddhava Gita é a última noite de passatempos manifestos de Krishna aqui nesse planeta Terra. Ele está planejando ir embora num tempo predeterminado. Ou seja, Krishna já tinha realizado todos os seus passatempos. O seu propósito na Terra, que era
aniquilar os canalhas e proteger os devotos já tinha sido executado, ele já tinha falado da Bhagavad Gita, então ele já poderia retornar para Goloka Vrindavana, para o mundo espiritual. O que ele vai fazer antes disso? Ele está planejando ir embora num tempo predeterminado. Esse é o amoroso devoto Uddhava, sabendo do plano de Krishna, aproxima-se dele. Ó Senhor Keshava, meu querido mestre, não posso tolerar abandonar seus pés de lótus mesmo pela fração de um momento. Eu insisto que me leve com você para a sua própria morada. Então aqui é o canto 11 já, o capítulo anterior do início do Uddhava Gita, né? Capítulo 6, verso 43. Krishna, é claro, está naturalmente inclinado a cumprir os desejos de seus devotos. Contudo, ele tem uma missão mais elevada para Uddhava: ficar e cantar suas glórias repetidamente. Então Uddhava vai transmitir a mensagem de Krishna, especialmente para Vidura, e depois vai se encontrar com Maitreya. Uddhava, pelo fato de ser mais jovem, ele não queria instruir Vidura, temendo cometer uma ofensa, então ele vai se dirigir a Maitreya. Maitreya também tinha recebido o conhecimento transcendental juntamente com Uddhava, e Uddhava também vai ser enviado por Krishna aos Himalaias, residência de Narayana, né? O famoso lugar conhecido como Badarikakram, atual Badrinatha, nos Himalaias. Então ele vai ser enviado para lá para poder iluminar alguns yogis sobre o conhecimento devocional sobre Krishna. Então qual que era a missão de Uddhava? Ficar e cantar suas glórias repetidamente. Krishna explica a importância do desapego e diz a Uddhava para vagar pelo mundo como um renunciante, ou seja, Krishna pede para Uddhava ser um sannyasi, um renunciante, especialmente ir a Badarikakram, alto dos Himalaias, né, e cantar aos sábios de sua vida e ensinamentos, que também tirado de um comentário do Uddhava Gita do Satyaraj Prabhu. Então, feita as devidas apresentações, a importância do texto é tremenda. As mesmas instruções da Bhagavad Gita estão contidas no Uddhava Gita, mas como Uddhava é um devoto tão íntimo que é até parecido com o próprio Krishna, como ele nesse sentido a gente pode dizer que é mais elevado que o próprio Arjuna, então devido ao receptáculo, devido ao interlocutor do Sr. Krishna, a conversa vai ser expandida, os temas vão ser aprofundados ainda mais no Uddhava Gita do que na Bhagavad Gita. Então aqui a gente teve as apresentações. Eu vou tentar trazer alguns versos chaves para vocês aqui desse capítulo 7. Aqui nós temos o verso 7. Krishna falando a Uddhava: meu querido Uddhava, o universo material que percebes através de tua mente, fala, olhos, ouvidos e outros sentidos é uma criação ilusória que a pessoa imagina ser real devido à influência de Maya. De fato, deve saber que todos os objetos dos sentidos materiais são temporários. Então, pelo fato do mundo material ser uma energia de Krishna, Krishna tem muitas energias, e o mundo material ser feito dessa energia externa, Bahir Anga Shakti, como o mundo material é feito de energia de Krishna, ele parece ser substancial, parece ser real. E qual é a característica que o torna ilusório ou irreal ou insubstancial? O fato dele ser temporário. Então tudo que é real, tudo que é verdadeiro também é eterno. Então realidade, de acordo com os Vedas, de acordo com Krishna, é sinônimo de eternidade. Tudo que for temporário, permeado por começo, meio e fim, criação, manutenção e destruição, é ilusório por causa dessa temporariedade. Então o mundo material parece imprimir na mente uma sensação de realidade, de substancialidade, mas pelo fato dele ser temporário, ora ele está, depois ele não está,
ele é considerado ilusório. Por isso, aquilo que é real sempre está, como disse Platão, né? O Vishwanath Chakravarti Thakura, nesse verso, comenta que Krishna queria que Uddhava tomasse sannyasi e tivesse a seguinte visão equânime: a de que esse mundo sensível é temporário e perecível. Então, toda alma espiritual, toda entidade viva que quer empreender uma busca pelo caminho da autorrealização, ela tem que ter esse conhecimento de maneira paradigmal, como base. Esse mundo material, apesar de ser uma energia de Krishna, por isso ele é tão maravilhoso, mas ele é temporário e perecível. Eu tenho que me relacionar com ele o suficiente, mas o objetivo é voltar ao lar, voltar ao Supremo. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur também comenta: como resultado desse equívoco, achar que esse mundo material é real e é o nosso lar, ele é apartado do serviço ao Senhor Supremo. Em vez de prestar serviço a Krishna, ele acaba, pelo equívoco, pela falta de conhecimento, prestando serviço a Maya, ao mundo material. Verso 8. A pessoa cuja consciência está confundida pela ilusão percebe muitas diferenças de valor e significado entre os objetos materiais. Dessa maneira, ela se ocupa constantemente na plataforma do bem e do mal materiais e fica presa por tais concepções, as dualidades no mundo, forte, fraco, homem, mulher, bonito, feio, bem e mal, correto, incorreto, etc. Absorta na dualidade material, essa pessoa contempla a execução de deveres compulsórios, a não execução de tais deveres e a execução de atividades proibidas. Bhaktisiddhanta Saraswati fala que é a mesma linha do que a Bhagavad Gita vai falar, sobre karma, que são deveres prescritos, ações que devem ser executadas de acordo com os Vedas. Deveres proibidos, a questão do vikarma, ações que vão de encontro com os preceitos védicos, que vão nos trazer sofrimento, e a karma, que significa agir para a satisfação de Krishna, a satisfação do Supremo. Isso liberta a entidade viva desse mundo material. Portanto, colocando todos os teus sentidos sob controle, aqui também é um dos preceitos iniciais para quem quer autorização, também contidos na Bhagavad Gita, a necessidade de controlar os sentidos, mas como é Uddhava, Krishna não vai se aprofundar tanto em explicar exaustivamente como ele fez isso para Arjuna, especialmente no segundo capítulo da Bhagavad Gita. Sob o controle dos sentidos, e desse modo, subjugando a mente, deves ver o mundo inteiro como situado dentro do eu, que se expande por toda parte, e também deves ver este eu individual dentro de mim. Ou seja, a alma de Jivatma está em tudo, desde o cachorro, o papagaio, o periquito, a formiga, a baleia, todos os seres que nós contemplamos é a alma espiritual que está lá, e essa alma espiritual individual, ela é parte e parcela de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Com essa visão, a pessoa está liberada das dualidades e da influência ilusória do mundo material. Então Krishna deu essas respostas, primeiramente a Krishna. Uddhava se aproximou de Krishna sabendo que ele ia sair do planeta. Então o que Krishna faz? Pede para que ele tome sannyasi e começa a instruí-lo. Então essas são algumas instruções que Krishna deu a Uddhava. Qual vai ser a resposta dele? Vai ser parecida com a de Arjuna no início da Bhagavad Gita. Meu querido Senhor, ó alma suprema, para aqueles cujas mentes estão apegadas ao gozo dos sentidos, e sobretudo para aqueles que são desprovidos de devoção a Ti, esta renúncia ao prazer material é dificílima de executar. Lembre-se de Krishna e Arjuna no 6º capítulo da Bhagavad Gita, Controlar a mente é mais difícil do que controlar o próprio vento. Então essa é a opinião de Uddhava, aqui no verso 15 desse capítulo 7 do Bhagavad Gita. Embora eu, o Senhor Supremo, jamais possa ser capturado pela percepção sensorial ordinária,
Aqueles que se encontram na forma humana podem usar sua inteligência e outras faculdades de percepção para me buscarem diretamente através dos sintomas tanto aparentes quanto os verificados indiretamente. Tá? Esse verso é bastante interessante, primeiro porque Krishna faz uma glorificação à forma humana de vida. Todos nós sabemos do valor da forma humana de vida, a forma humana de vida é como se fosse um barco sólido, muito bem construído, capaz, apto para cruzar o oceano. Esse oceano é comparado ao mundo material, ou seja, aqueles que querem cruzar o universo, como cantam os Beatles. A forma humana de vida é o barco apropriado e, lógico, né, as instruções, a associação com os devotos e com o Guru, mestre espiritual, vão fazer outro componente chave, né, para essa viagem muitas vezes perigosíssima, né, essa grande odisseia no mundo material, a forma humana de vida. Outro ponto desse verso é que Krishna vai explicar a ferramenta epistemológica que ele vai usar aqui nesse Uddhava Gita, né? Então ele fala: aqueles que se encontram na forma humana podem usar sua inteligência, sua razão, o seu logos, sua capacidade de viveka, de discernimento, né? E outras faculdades de percepção para me buscarem diretamente através dos sintomas tanto aparentes quanto os verificados indiretamente. Então, a razão, o logos aguçado, afiado, a inteligência, essa discriminação é fundamental, é uma chave, é uma ferramenta muito importante para alcançar a autorrealização. Aqui Krishna está estimulando isso. E ele vai dar muitos exemplos baseados na natureza. Por que ele vai fazer isso? Diferentemente da Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, Krishna está dando instruções diretas, de maneira sistematizada e baseadas em lógica. Tanto que a Bhagavad Gita é comparada aos Upanishads. Tanto que por isso a Bhagavad Gita tem o nome de Gita Upanishad, por causa dessa sistematização, dessa estruturação lógica que a Bhagavad Gita tem. Tanto que várias vezes no capítulo 15, no capítulo 18 da Bhagavad Gita, Krishna cita qual texto como referência? O Brahma Sutra, ou mais popularmente conhecido como o Vedanta Sutra. Então essa é a característica da Bhagavad Gita, né? São instruções lógicas, diretas, são filosofia bruta, densa, filosofia massiva, melhor dizendo. Krishna vai seguir por um outro caminho epistemológico aqui agora para Uddhava. Ele vai narrar mais ou menos como em parábolas, lembrando o discurso de Jesus Cristo na Bíblia, ou pelo menos é o que chega até a gente. Então ele vai contar histórias relacionadas com o seu devoto. Primeiro que a pessoa que vai estar contando essas histórias é um Brahmana Avaduta. Então Krishna sempre tem muito apreço aos Brahmanas e aos devotos. Namo Brahmavaya Go Brahmana Hitaya Cha. Então Krishna ocupa esses personagens queridos, esses queridinhos por ele, para fazerem, né, os grandes diálogos, as grandes histórias, os grandes livros, as grandes instruções para a humanidade. Ele ocupa seus devotos e os Brahmanas como instrumento para instruírem os demais e a humanidade. Então esse Brahmana Avaduta, ele encontra com Maharaj Yadu, e então Maharaj Yadu vai começar a questionar sobre a verdade absoluta desse Brahmana Avaduta, isso tudo Krishna contando para Uddhava. Então o Brahmana Avaduta vai falar sobre os exemplos que ele aprendeu com a natureza. Então isso é muito interessante, né? Isso quebra a estrutura ocidental, acadêmica, de como se adquire ou como se processa ou como se costura, como se confecciona o conhecimento, né, na academia, que é muito mais é um método científico muito mais empírico, né? Aqui Krishna vai estar usando exemplos da natureza, histórias, parábolas, e um dos grandes pontos é que
esse Brahmanavaduta, ele já tinha muito conhecimento, ele era muito avançado espiritualmente. Então, quando se é muito avançado espiritualmente, quando se tem sabedoria vijnana, você pode observar a natureza, que é a energia de Krishna, que não é diferente de Krishna, e aí você pode ver Krishna em todas as coisas da natureza material. Prabhupada dizia que uma pessoa inteligente, sábia, pode aprender até mesmo observando um cachorro. Então, observando as características da natureza material e seu comportamento, pode-se aprender, pode-se reconhecer os traços da divindade suprema do próprio Senhor Krishna. Então isso é muito curioso, né? Assim como a água, ela é a base de todas as substâncias líquidas. Por exemplo, no sangue, a quantidade da líquida, né? A base do líquido no sangue é o que? A água. Na urina, a base do líquido é o que? A água. Na cerveja, a cerveja também é uma transformação, a base é a água. No refrigerante, a base também é água. Então, todos os líquidos, a base vai ser água. Então, da mesma forma, uma pessoa que tem conhecimento espiritual, que tem sabedoria vijnana, quando ela olha o comportamento, quando ela observa, quando ela contempla a natureza, ela vai conseguir ver Krishna em tudo. É lógico que isso é para uma pessoa já avançada. Então, a pessoa que tenha conhecimento, ela vai se deleitar muito com o Uddhava Gita e ela sempre vai estar vendo Krishna em tudo. Então, essa é basicamente a essência epistemológica dessa história, dessas histórias, né, desses exemplos que Krishna vai dar a Uddhava. Tá bom? Vamos lá então. Conversa entre o poderosíssimo rei Yadu e um Brahmanavaduta. Aqui no caso, né, nós vemos Krishna e Uddhava conversando, né? Uddhava era o ministro de Krishna em Dwarka, né? Ou seja, ele tinha esse relacionamento muito próximo com Krishna, né? Importantíssimo papel que Uddhava exerce, né, nos passatempos de Krishna aqui, né, em Bauma Lila, no mundo material, nesse dia de Brahma. Os 24 gurus na natureza. Então o Brahmanavaduta disse: meu querido rei, com minha inteligência refugiei-me em muitos mestres espirituais. Aqui quando ele fala inteligência, a gente entende como tarka, né, como viveka, como a capacidade de discriminação. Então ele conseguia observar os princípios de cada coisa e relacionar, né, com a autorrealização. Refugiei-me em muitos mestres espirituais, tendo obtido deles a compreensão transcendental, agora perambulo pela terra numa condição liberada, ou liberta. Por favor, ouve enquanto os descrevo a ti. Então esse foi o verso 32 desse capítulo 7. Ó rei, refugiei-me em 24 gurus, que são os seguintes: a terra, o ar, o céu, a água, o fogo, a lua, o sol, o pombo e o píton, o mar, a mariposa, a abelha, o elefante e o ladrão de mel, o veado, o peixe, a prostituta Pingala, o pássaro Curara e a criança, a menina, o fabricante de flechas, a serpente, a aranha e a vespa. Meu querido rei, estudando suas atividades, aprendi a ciência do eu, a ciência da autorização. Nem todos esses personagens, nem todos esses gurus vão ser abordados aqui nesse capítulo 7 desse 11º canto do Srimad Bhagavatam, ok? Então vamos lá ver alguns dos gurus e ensinamentos aprendidos pelo Brahmanavaduta. Antes, Vishwanath Chakravarti Thakura comenta sobre esse verso, né? Ó rei, eu tenho muitos mestres espirituais que escolhi com a ajuda da minha inteligência. Ou seja, devido à humildade e à sabedoria, ele podia observar a natureza e aprender, né? Refrescar sua autorrealização por observar a natureza. Embora eu não tenha recebido instruções diretas deles, acumulei muito conhecimento observando-os com a ajuda da minha inteligência. Desta forma, eu tento libertar-me das misérias da existência material e estou vagando livremente neste mundo. Agora, deixe-me dizer-lhes os nomes desses mestres espirituais.
Uma pessoa sóbria, mesmo quando incomodada por outros seres vivos, deve compreender que seus agressores estão agindo inevitavelmente sob o controle de Deus. Mesmo os nossos inimigos, nossos agressores, aquela pessoa que está apurrinhando a gente com esse som, talvez vocês não estejam ouvindo, mas tem um vendedor de alguma coisa fazendo um barulho como se fosse um reco-reco, né? Como um treco. Logo, ela nunca deve se desviar do progresso em seu próprio caminho. Esta regra eu aprendi da Terra. Então a característica da Terra é que ela é muito tolerante. Então a tolerância é o principal ensinamento aprendido com a Terra, né? As pessoas extraem óleo, petróleo, gás, ouro, minerais da Terra, né? Tava vendo esses dias um vídeo sobre o famoso episódio no Brasil, né? A cultura brasileira é muito interessante, sobre o episódio do Serra Pelada. Serra Pelada simplesmente foi a maior extração de minério de ouro a céu aberto do mundo, né? Aí nesse local, no sul do Pará, havia uma montanha e eles simplesmente extraíram que de uma montanha passou a ter um buraco. E esse buraco afundou tanto que eles atingiram o lençol freático e hoje tem um lago lá. E parece que tem muito mais ouro no local. Só que daí eles venderam o consórcio, né, para uma empresa no Canadá, né, típico do Brasil. Nós vamos vender tudo e não vai sobrar nada, né, como diria o Raul Seixas, como disse, né. E nós não vamos pagar nada, tá tudo aqui, tudo free, tá na hora. E vai vender tudo pros gringos, né? Os brasileiros vão acabar tudo sem dinheiro, sem nada, né? Então a Terra é esse exemplo de tolerância. Então nós sempre vamos ter adversários, sempre vamos ter pessoas que vão nos invejar e vão nos caluniar. Simplesmente não se importem muito com elas, seja tolerante como a Terra e não se desvie do caminho da autorrealização. Você não precisa destruir, matar, retaliar a pessoa. Simplesmente você está sofrendo aquilo devido às suas ações pecaminosas do passado e a lei do karma está agindo. Não se importe com isso, continue no local, continue na missão, no caminho, no objetivo, meu filho. Então aqui uma fotinho da Terra, Bhumi. A pessoa santa, aqui o verso 38. A pessoa santa deve aprender da montanha a devotar todos os seus esforços ao serviço dos outros. Porque a montanha ela fornece muitas joias, minerais, cascatas, né, fontes, nascentes de água que são tão importantes para a manutenção dos seres vivos, do ser humano, etc. Então a pessoa deve aprender da montanha a devotar todos os seus esforços ao serviço dos outros e a fazer do bem-estar alheio a única razão de sua existência. Da mesma forma como o discípulo da árvore, outro exemplo de tolerância, de compaixão, de misericórdia, deve aprender a dedicar-se aos outros. Então aqui uma belíssima montanha também para vocês. Com o ar vital, o prana, né, o pneuma, se move dentro do corpo sem esperar qualquer apoio dos objetos dos sentidos, é totalmente independente. Um sábio instruído deve ter satisfação na simples manutenção de sua existência, e não deve buscar a satisfação através da gratificação dos sentidos materiais. Em outras palavras, a pessoa deve cuidar de seu corpo material de forma que seu cultivo de conhecimento espiritual não seja perturbado e sua fala e mente não sejam distraídas de sua disciplina espiritual. Aqui, né, o pneuma, o prana, a alma autorrealizada, cujo coração está livre de pensamentos de felicidade e aflição, totalmente focada. A Krishna não está pensando no seu benefício ou seu prejuízo próprio, deve sempre permanecer solto, independente, livre, como o vento, apesar de entrar em contato com o material, com objetos materiais, né? Assim, o vento entra em contato com tudo, mas não se impregna deles. Da mesma forma, o santo ele entra em contato com muitas pessoas, mas não se apega, não se compromete com elas, que são cheios de qualidades materiais. Aqui, o nosso amigo vento soprando.
Embora possa viver neste mundo em diversos corpos materiais, experimentando suas várias qualidades e funções, a alma autorrealizada nunca se enreda. Assim como o vento que transporta diferentes aromas, de fato não se mistura com eles. Então o vento ele passa por um lugar fétido, né, como um esgoto, pode passar por um lugar muito cheiroso, muito perfumado, como um templo, né, que tem incensos, flores e toda aquela atmosfera, ou então o vento também pode passar por uma pizzaria, mas em nenhum momento ele fica impregnado, ele se mescla, ele adota aqueles aromas. Um sábio ponderado, mesmo enquanto vive dentro de um corpo material, deve se ver como alma espiritual pura. Sou um servo eterno de Krishna, sou uma alma espiritual, não sou esse corpo. Da mesma maneira, deve-se observar que a alma espiritual entra dentro de todas as formas de vida, tanto móveis quanto inertes, e que as almas individuais, portanto, são onipenetrantes. O sábio deve observar ainda que a suprema personalidade de Deus, como super-alma, está simultaneamente presente dentro de todas as coisas. A alma individual e a super-alma podem ser compreendidas se as compararmos à natureza do céu. Céu aqui entendam como éter. Embora o céu se estenda por toda parte e tudo repouse dentro do céu, esse não se mistura com nada, nem pode ser dividido por nada. Então, quando os Vedas falam sobre céu, o céu é entendido como espaço sideral, porque tudo aí é o céu, né, o céu do universo, e o elemento que permeia é o éter. Ó rei, a pessoa santa é tal qual a água, pois está livre de toda a contaminação. É gentil por natureza e ao falar cria uma bela vibração como a da água fluente. Mediante o simples fato de ver, tocar ou ouvir semelhante pessoa santa, a entidade viva se purifica, assim como alguém fica limpo através do contato com a água pura. Logo, a pessoa santa, tal qual um lugar sagrado, purifica todos os que entram em contato com ela, pois sempre canta as glórias, Hari, Hari Bol, do Senhor. Esse foi o verso 44. Aqui um exemplo de pessoa santa para vocês. Maha Santa. As pessoas santas se tornam poderosas através da execução de austeridades. Sua consciência é inabalável porque não tentam desfrutar nada dentro do mundo material. Tais sábios, naturalmente liberados, aceitam alimentos que lhes são oferecidos pelo destino, e se por acaso comem algum alimento contaminado, eles não são afetados, assim como o fogo que queima as substâncias contaminadas que lhes são oferecidas. Ou seja, o poder da pessoa santa é tão grande que ele consegue aniquilar, destruir todos os pecados, todas as coisas contaminadas que cheguem até ele, e ele permanece puro, como fogo. Fogo você vai, joga lixo, sujeira, e ele continua com as suas propriedades de fogo, pura. Todas as diversas fases da vida material, a começar com o nascimento e culminando na morte, são propriedades do corpo e não afetam a alma. Assim como o aparente crescimento e diminuição da Lua não afetam a própria Lua, semelhantes mudanças são impostas pelos imperceptíveis movimentos do tempo. Então esse foi o verso 48, falando sobre a magnífica Lua Chandra. As chamas do fogo aparecem e desaparecem a cada momento. Ainda assim, o observador ordinário não percebe esta criação e destruição. De modo semelhante, as poderosas ondas do tempo fluem sem cessar, tais quais as poderosas torrentes de um rio, e imperceptivelmente causam o nascimento, crescimento e morte de inúmeros corpos materiais. A alma, contudo, que é assim sempre forçada a mudar sua posição, não consegue perceber as ações do tempo. Então, as poderosas ondas do tempo fluem sem cessar, tais quais as poderosas torrentes de um rio, imperceptivelmente causam o nascimento, crescimento e morte. Mas a alma está alheia, né, a esse caudaloso e
poderoso rio, chamado tempo, Kala. Assim como o Sol evapora grandes quantidades de água mediante seus raios potentes e depois devolve a água à terra sob a forma de chuva, da mesma maneira, a pessoa santa aceita todas as classes de objetos materiais com seus sentidos materiais, e no momento oportuno, quando alguém adequado se aproxima dela para pedi-los, devolve semelhantes objetos materiais. Logo, tanto ao aceitar quanto ao abandonar os objetos dos sentidos, ela não se enreda. Ela tem o banco lá, né, reservado, mas ela não se envolve com aquilo. Se alguém precisa do empréstimo, ela dá, sem querer juros, sem querer nada em troca. Mas se não pede, ela está lá guardada, ela não usa para o seu benefício pessoal, material. Mesmo quando se reflete em diversos objetos, o Sol jamais se divide, nem se funde em seu reflexo. Só pessoas com cérebros obtusos é que fariam considerações dessa espécie a respeito do Sol. Então aqui ele está destruindo o argumento de que a verdade absoluta jamais se divide, ela é una, é indivisível. Aqui está falando sim, ela aparentemente se divide. Da mesma forma, embora se reflita através de diferentes corpos materiais, a alma permanece indivisa e imaterial, mesmo animando, né, esses corpos materiais. O Sol não gostou muito do argumento Mayavadi, que ele teve que contra-atacar. Então aqui a gente está chegando no último passatempo, ou na última história, melhor dizendo, a última história do Bhagavad Gita, desse 7º capítulo, que é a história do pombo tolo. Ninguém jamais se deve entregar à afeição ou preocupação excessivas por alguém ou algo. Caso contrário, a pessoa terá de experimentar enorme sofrimento, assim como o pombo tolo. Então esse é o verso 52 desse capítulo 7. Então, como é um verso delicado para a consciência do homem atual, do homem moderno, contemporâneo, eu tentei trazer alguns significados para ver se ajuda a clarear. Mas o verso é extremamente direto e claro. Então, Vishwanath Chakravarti Thakura fala: a lição a ser aprendida com o pombo é indicada nesse verso. Nunca se deve ter muita afeição por ninguém, nem deve ficar muito apegado a nada, nem deve ter muita afeição por ninguém, nem deve se ter ódio, rejeição excessiva também por alguém. Nem deve se ficar muito apegado a nada, nem deve ser excessivamente apegado a manter seus dependentes, seus parentes familiares. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fala: toda entidade viva é um servo eterno do Senhor Supremo. Se ele desistir do serviço do Senhor e se dedicar ao serviço de qualquer outra pessoa para seu próprio desfrute, ele finalmente terá que sofrer como o pombo que será descrito nos seguintes versos. Já Hridayananda Goswami dá o seguinte significado, né, no nosso Srimad Bhagavatam, na nossa coleção Srimad Bhagavatam da ISKCON. O prefixo sânscrito ati, ou excessivo, indica afeição ou apego em que não há consciência de Krishna, ou seja, apego excessivo a parentes, familiares, amigos, sem uma conexão deles com Krishna, né? Se nossa afeição ou apego pelos outros se baseia no gozo dos sentidos, no corpo apenas, em nome de sociedade, amizade e amor, esta afeição excessiva e desnecessária, atisneha, causará uma dor ardente na hora do rompimento ou destruição do relacionamento. Então agora vamos para a página do Srimad Bhagavatam que eu achei mais conveniente para a gente ver a história do pombo tolo. Tcharam, aqui, veja que prático. Opa, cadê? Aqui. Kinati Isneha Prasangova. Ninguém jamais deve entregar afeição ou preocupação excessivas por alguém ou algo, caso contrário, a pessoa terá de experimentar enorme sofrimento, assim como o tolo pombo da nossa historinha. Era uma vez, olha só como começa. Once upon a time, era uma vez um pombo que morava na floresta com sua esposa. Ele fez um ninho numa árvore e morou lá por vários anos com sua companheira.
Os dois pombos eram muito devotados a seus deveres familiares. Seus corações estavam amarrados pela afeição sentimental e eles tinham atração pelos olhares, aspectos corpóreos e estados de espírito um do outro. Dessa maneira, eles se ataram um ao outro pela afeição. Ingenuamente confiando no futuro, eles, tal qual um casal amoroso entre as árvores da floresta, executavam seus atos de descansar, sentar-se, andar, ficar de pé, conversar, brincar, comer e assim por diante. Sempre que desejava alguma coisa, ó rei, a pomba lisonjeiramente seduzia seu marido e ele, por sua vez, a satisfazia com muita fidelidade, fazendo tudo o que ela queria, mesmo à custa de grande dificuldade pessoal. Desse modo, ele não podia controlar os sentidos na sua companhia. Virava um pombo bailarino nas mãos da pombinha. Então a pomba ficou grávida, olha só, vai ficar prima. E pela primeira vez, ao chegar a ocasião, a casta senhora, na presença de seu marido, botou alguns ovinhos dentro do ninho. Ao chegar a hora, filhotes de pombo, ainda bem que eram filhotes de pombos, com tenros membros e penas criados pelas inconcebíveis potências do Senhor, nasceram daqueles ovos. O casal de pombos ficou muito afeiçoado a seus filhotes e sentia enorme prazer ao ouvir-lhes o pio, o arrulho desajeitado que soava muito agradável aos pais. Dessa forma, com amor passaram a criar as avezinhas que tinham nascido deles. Meu filho. Os pais ficavam muito jubilosos observando as asas suaves de seus filhotes, seus pipilos, seus graciosos movimentos inocentes ao redor do ninho e suas tentativas de pular para cima e voar. Vendo os filhos felizes, os pais também ficavam felizes. Com seus corações atados um ao outro pela afeição, os tolos pássaros, completamente confundidos pela energia ilusória do Senhor Vishnu, continuaram a cuidar de sua jovem prole que nascera deles. Certa vez, os dois cabeças da família saíram para buscar alimento para os filhos. Estando muito ansiosos por alimentar bem sua prole, vaguearam muito tempo por toda a floresta. Neste momento aconteceu que um certo caçador estava vagando pela floresta e viu os pombinhos se movendo perto do ninho. Abrindo a rede, ele capturou-os a todos. O que um caçador vai fazer com um filhote de pombo? O pombo e sua esposa estavam sempre ansiosos pela manutenção de seus filhos e estavam vagando na floresta com este propósito. Tendo obtido alimento apropriado, eles então voltaram ao ninho. Ao ver os próprios filhos presos na rede do caçador, a senhora pomba ficou dominada pela angústia e, gritando, correu em direção a eles enquanto estes gritavam para ela em resposta. A senhora pomba sempre se permitira atar pelas cordas da intensa afeição material, e assim sua mente ficou dominada pela angústia. Estando nas garras da energia ilusória do Senhor, ela se esqueceu completamente de si e, correndo para seus desamparados filhos, ficou imediatamente presa na rede do caçador. Vendo seus filhos, que lhe eram mais queridos que a própria vida, fatalmente presos na rede do caçador com sua esposa, que ele considerava igual a si mesmo em todos os aspectos, o desafortunado pombo começou a lamentar-se desditosamente. O pombo disse: Arrou-me! Oh, ai de mim! Vede só como agora estou destruído. Sou de certo um grande tolo, pois não executei convenientemente as atividades piedosas, não pude me satisfazer, nem pude cumprir o propósito da vida. Minha querida família, que era a base de minha religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, está agora arruinada e sem nenhuma esperança. Oh, mundo cruel! Minha esposa e eu éramos um casal ideal, sem dúvida. Só vocês acham isso.
Ela sempre me obedecia fielmente. Ih, vai dar rolo isso daí hoje em dia, hein? E de fato me aceitava como sua deidade adorável. Ai, ai, ai. Agora, vendo seus filhos condenados e seu lar vazio, ela me deixou para trás e foi para o céu com nossos santos filhos. Agora sou uma pessoa desgraçada, vivendo num lar vazio. Minha esposa está morta, meus filhos estão mortos. Será que ele vai cometer suicídio? Por que devo querer viver? Oh, meu Deus! Meu coração está tão aflito em consequência da separação de minha família que a própria vida se tornou simplesmente um sofrimento. O pombo viu seus desaventurados filhos presos na rede e à beira da morte. Vendo-os lutar pateticamente para se libertar, sua mente ficou vazia. E assim, enquanto olhava desditosamente para eles, ele próprio caiu na rede do caçador. O caçador, cruel, tendo satisfeito seu desejo de capturar o pombo, a pomba e todos os seus filhotes, partiu para casa. Vai ter uma galinhada lá hoje em dia, hoje à noite. Desse modo, quem é muito apegado à vida familiar fica com o coração perturbado. Tal qual o pombo, ele tenta encontrar prazer na atração sexual mundana. Muito ocupado em manter sua própria família, a pessoa avarenta está destinada a sofrer extremamente junto com todos os membros de sua família. As portas da liberação estão inteiramente abertas para quem alcançou a vida humana. Mas, se um ser humano apenas se dedica única e exclusivamente à vida familiar, tal qual o tolo pássaro dessa história, ele deve então ser considerado como alguém que subiu a um lugar alto, lá na montanha, para depois pular, né? Só para tropeçar e cair. Então, depois dessa triste e extremamente realística história, nós dizemos Hare Krishna. Vai ter continuação, mas agora a gente está um pouco melancólico devido a essa história, né? Ela acabou com todos os meus planos, com os meus projetos de vida. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês assistam os outros episódios que serão mais felizes. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!